Olá! Muito bom dia, mulheres e homens que estão aí querendo ouvir o que eu tenho para dizer hoje nessa live. Gente, muita gente vindo me perguntar, Fabi, que horário que é a live, né? Eu postei lá, oi Ale, eu postei lá falando do horário, falando que eu ia fazer live, né, nessa semana, mas não coloquei o horário. Eu não coloquei horário hoje, né, da live de hoje, porque eu não sabia muito bem qual horário que eu iria fazer. Eu sou assim, gente. Ninguém me manda, não. Então, mas agora, a partir de amanhã é quarta, né? Amanhã nós vamos ter live, vai ter uma convidada na live de amanhã. E aí eu vou postar mais tarde aqui o horário certinho que a gente vai fazer. Provavelmente vai ser às 9, tá? Mas eu vou confirmar com todos vocês que estão acompanhando essa minha semana aí. Oi, Elaine, bom dia, minha linda. Gente, esse horário é um horário bem corrido pra mim, porque eu tenho que buscar meus filhos. Mas hoje, se eu não fizesse essa live agora, eu talvez não conseguiria fazer essa live hoje. Então, eu tô aqui cumprindo a minha promessa para entregar para vocês essa semana toda de conteúdo. Então, essa semana a gente vai ter live com a Érica, que é uma também terapeuta, muito amiga minha, muito querida. Eu tava agora com ela também sendo atendida. E depois eu vou gravar um stories falando um pouquinho do meu atendimento com ela, de como é importante a gente se curar para também curar outras mulheres, tá bom? Também vai ter live com uma outra amiga minha que também é terapeuta, a Keterine. Nós vamos falar de saúde, né? Saúde física. E vamos ter uma live também de conexão com Deus, tá? Eu não sei se vai ter convidadas nessa live ou se eu vou falar mesmo sozinha. Então vai ser uma semana com bastante energia sendo gerada aqui pra vocês. E hoje, gente, tá um dia muito especial pra mim, sabe? Porque é algo que eu tô me sentindo muito, muito mulher, muito feminina, muito eu, tô até de rosinha. Vou até tirar aqui o filtro pra vocês verem como é que tá a minha cara. Aí eu coloco o filtro, depois eu não consigo mais tirar, olha isso. Tá bom, deixa. Na próxima, amanhã eu tiro o filtro, tá? Que agora eu não tô conseguindo tirar. Mas, vamos lá, vamos mandar aí, gente. Você que entrou, vamos mandar os aviãozinhos aí pra mulherada. Pra mulherada assistir essa live. É uma live rapidinho, não tem porquê você não participar, né, gente? Porque é muito rapidinho. É uma live vapt-vupt. Então, vamos participar, vão mandando aí pras amiguinhas, pras amigas, pras inimigas também. Porque assim, todo mundo precisa de cura, né, gente? Cura emocional. Tem uma brincadeira, né, dos psicólogos que a gente fala assim: eu tenho que pagar terapia, eu tenho que fazer terapia para poder lidar com quem precisa fazer terapia e não faz, né? É mais ou menos isso. Tô mandando aqui para todas as mulheres da minha agenda. Todas. Ah lá, a Érica também, que eu vou mandar para ela. E aí, Érica, se você entrar, você vai... Eu quero que você saiba, tá? Eu tô muito grata mesmo por esse atendimento que nós tivemos hoje. Foi muito, muito libertador. Tô mandando aqui, tá, gente? Por isso que já tô mandando para todas as mulheradas da minha agenda. Eita, mas tem mulher, hein? Muitas, muitas. Elas vão entrando aí daqui a pouco. E aí, enquanto isso, dá tempo de eu falando aqui. Inconsciente que liberta. Essa vai ser o tema da nossa live hoje. Há muito tempo eu falo de inconsciente, né? Como a maioria das pessoas sabe, né? Se você não sabe, você vai saber agora, né? Eu sou psicóloga.
faz 5 anos já que eu sou psicóloga, eu atendo como psicóloga. Só que agora eu tenho feito outros cursos também para complementar, né? Já fiz pós, já fiz outros cursos para complementar esse entender do sujeito, do ser. E o inconsciente sempre foi algo ao qual me tocou muito, né? E na psicologia, o inconsciente, aliás, o sujeito, né? Na psicologia existem várias abordagens. E o que é a abordagem? A abordagem é a forma como você enxerga o mundo. Então, eu enxergava o mundo, né? Enxergo ainda que sempre há algo por trás daquilo que eu não estou enxergando. E isso já era um entendimento que eu tinha desde antes, né, de me formar. Eu olhava nas pessoas, olhava o comportamento, olhava para mim mesma e pensava, tem alguma coisa que eu não consigo ver, né, que eu não enxergo. Há uma força maior que me move, né? E até então, quando eu era mais nova, assim, eu achava que era Deus. Não é de tudo, não é mentira, né? Realmente é Deus. Só que Deus, ele é muito sábio, né? Ele é muito inteligente, ele é dono de toda a verdade. Oi, Carol, boa tarde. Oi, Érica, olha eu aqui, Érica. Amanhã você vai estar comigo, né, Érica? Aqui. Já acabei de avisar aqui para as pessoas que estão assistindo que amanhã você vai fazer live aqui comigo. Acabei de falar o quanto eu tô grata pelo seu atendimento, o quanto eu tô radiante aqui por ter passado por tudo que eu vivi agorinha ali. Mas tá bom, vamos lá. Voltamos aqui pro inconsciente que liberta. Então, o nosso inconsciente é aquele... O que é o inconsciente? É aquela força que me move sem que eu saiba. É aquilo que me impulsiona. Por que muitas vezes eu vivo coisas, eu repito coisas, eu faço coisas que eu não gostaria de fazer? É justamente pelo inconsciente, né? O inconsciente me move. O inconsciente faz com que eu viva aquilo. E muitas vezes com que eu repita, com que eu sinta dores que nem é minha, que muitas vezes nem são minhas, né? Muitas vezes são da minha linhagem familiar. Então, assim, não deixa de ser, tá? Como eu lembro que eu acabei de falar que antes eu pensava que era Deus. Eu olhava as pessoas, eu olhava o comportamento e eu pensava, tem alguma coisa que eu não consigo ver. Então, quando eu entrei na faculdade, que eu descobri sobre o inconsciente, que eu compreendi o que era, eu pensei, gente, era isso que eu sentia, né? Eu sabia que existia e eu não sabia o que era. Eu não sabia se tinha um nome para o que eu achava que o nome era Deus, né? E não deixa de ser Deus, mas Deus deu sabedoria para nós entendermos que o inconsciente é algo que faz parte de nós, é uma força, né? Uma força geradora de vida, uma força que nos move. Sabe a lei da gravidade? A gente aprende na escola, né? Acho que todo mundo aqui aprendeu sobre a lei da gravidade. Olha o meu cabelo aqui, virou uma bucha, né? Tá lindo. Como diz a Érica, tô me sentindo linda. A força da gravidade. Vocês já estudaram na escola a força da gravidade. Assim, tem como você alterar a força da gravidade? Por exemplo, vou contar uma história. Uma criança tá lá no último prédio, né, no último apartamento de um prédio muito alto, com 30 andares. E a criança, oi, Caterine, a criança tá ali, nesse prédio. E ela tá indo correndo ali nesse apartamento. De repente, ela tá correndo atrás da bolinha, e a bolinha vai e cai pela janela. E a criança, sem saber, né, o que vai acontecer, ela vai e se joga também atrás da bolinha. Aí entra a gravidade. A gravidade não fez com que essa criança caísse e morresse? Sim, a gravidade faz com que as coisas caiam, né?
E ela não tem dó. A gravidade não tem dó. Ai, mas tadinha da menininha, não sabia que a bolinha, né, que ela indo atrás da bolinha, que ela ia cair. A gravidade não tem dó nem piedade, não sabe se você teve culpa ou não. Ela apenas acontece. E o inconsciente é exatamente assim. Ele apenas é. Não quer saber se você tá errando, se tá acertando. Nossa, mas ela tá repetindo algo, uma dor que é, por exemplo, muita violência. Ela apanha do marido, ou ela mata, ou ela bate, ela faz algo. Ou é um estupro, ou é algo muito ruim. O inconsciente não quer saber se é algo muito ruim ou muito bom. Ele apenas vai te mover a ponto de você repetir histórias, né? Sofrer muitas vezes com aquilo que você tá ali sem entender. Oi, Dani. Boa tarde, lindona. Ai, Dani, a gente tem que fazer uma live juntas, hein? Então, a gravidade não quer saber se tá certo ou errado. Assim como o inconsciente. O inconsciente não quer saber se está certo ou errado. Percebam? Percebam a grande importância do inconsciente, ao qual nós não temos hoje entendimento sobre isso. A gente coloca outras coisas, Carol. Tô lendo o livro O Poder do Subconsciente. Lá diz que ele recebe os comandos do consciente sem fazer filtro. Ele aceita tudo que mandamos para ele. Cabe a nós reprogramar a maneira de pensar. Exatamente. Outra coisa. Por exemplo, Carol, nesse exemplo que a Carol deu aqui, esse livro é muito bom mesmo, Carol. É maravilhoso. Por exemplo, quando eu falo assim, não, eu não dou conta, não, eu não sou capaz, não, eu tenho medo. Tudo isso são comandos que eu estou emitindo para o meu cérebro. Se eu emito comandos bom, hoje depois das 21 dá. Ai, Dani, meu Deus, mas hoje vamos conversar depois no WhatsApp. Olha nós marcando aqui, ó, gente, é assim, ó, na live. Vamos conversar depois, tá, Dani? Dona. A Dani me ajudou tanto, gente, esses dias. Ela foi luz na minha vida. Na hora que eu tava na maior treva, ela foi luz e sal, mesmo sem ela saber. Obrigada, Dani. Você é maravilhosa. Então, voltando aqui no inconsciente, quando nós mandamos informações para o nosso cérebro... Ó, eu emocionada já, Dani, aqui. Eu amo sentir isso, eu amo sentir. Eu amo ser uma mulher que sente, que chora, que coloca o coração nas coisas. Eu sou apaixonada por isso. E por tanto tempo eu me privei de sentir, de chorar. Eu pensava, nossa, eu não posso chorar porque eu vou ficar feia. Olha como que eu fico linda chorando. É isso aí. Aí, vamos lá. Ó, já perdi a linha aqui falando de inconsciente, tá? Então, o inconsciente, gente, eu tava falando dos comandos, né? Voltando aqui no exemplo que a Carol Anashi, maravilhosa também, uma querida amiga, é verdade, Carol. Então, quando eu mando comandos para o meu cérebro dizendo, olha, você está se gratificando agora com esse café, com esse copo de água aqui que eu vou tomar. É uma recompensa pela minha manhã tão produtiva. Então, agora aqui eu vou sentar, conversar com as minhas amigas na live, marcar outra live, admirar como eu sou bela, como eu sou feliz, como eu tô viva, como eu coloco meu coração. Tudo isso agora é uma gratificação que eu estou me dando. E aí,
quando eu mando essa informação para o meu cérebro, o meu inconsciente, ele capta, beleza, é isso. Ele obedece apenas. Exatamente, olha só, eu vou dar tipo um testemunho aqui. Eu tinha uma enxaqueca, né? Eu fui curada com isso, tanto que é algo que eu gosto muito, sabe? Como eu fui curada, eu gosto muito de pessoas, mulheres curadas curam outras mulheres. Então eu consigo acessar aquilo que eu vivi, né? Então eu tinha enxaqueca e por muitos anos eu sofri enxaqueca. Acho que eu falei isso, eu sempre falo sobre isso, tá, gente? Isso aí não é segredo pra ninguém. Eu gosto de dar esse exemplo meu porque é algo palpável, algo que eu vivi. Então eu consigo com muita propriedade dizer pra vocês. Eu tinha enxaqueca e todas as vezes que eu tinha enxaqueca, que era toda semana eu tinha enxaqueca. Eu não conseguia ser feliz naquele momento. Parecia que o mundo acabava pra mim, eu não conseguia sorrir. Eu ficava mal com aquilo, eu não conseguia levantar do canto, eu não conseguia ver luz. Era uma característica muito importante. Eu não conseguia ficar na luz, eu queria ficar no escuro, sozinha. Eu não podia ter o evento mais legal que tivesse. Eu não conseguia, porque a dor era tanta que eu não suportava viver. Era como se eu estivesse morrendo ali. E por muito tempo eu vivi isso. Até que eu busquei. Eu ia nos médicos, os médicos falavam assim, aqueles médicos, esqueci agora, o médico da cabeça, neurologista, falava, não, eu vou te dar um remédio pra você tomar todos os dias. Eu falava, não, eu não tenho dor de cabeça todo dia. Não era todo dia, mas era toda semana. E aquilo me impedia de viver no meu trabalho, me impedia de executar o trabalho que eu tinha que executar, né? Lá na empresa que eu trabalhava. E isso, gente, já faz muitos anos que isso acontecia comigo. Me impedia de viver feliz, de viver uma vida plena e feliz com o meu casamento, né? Depois eu engravidei, eu tinha medo de não conseguir cuidar dos meus filhos com aquela dor. E eu não ia conseguir mesmo, né? E por muito tempo eu não consegui depois. Até que eu consegui, né? Fui numa sessão de microfisioterapia, paguei R$ 400 na sessão. E ali eu comecei a entender um pouquinho, né? Algo que eu tinha vivido. Sheila. Oi, Sheila. Bom dia, boa tarde, minha linda. Seja bem-vinda, tá, Sheila? Então, eu consegui ver que aquilo que eu tinha vivido algum trauma, algo que me fez reviver aquela dor várias vezes. Ai, a Sheila é madrinha da Dani. Essa semana vocês estão juntas. Ai, que lindas vocês. Obrigada por estarem aqui, tá, gente? Bem nessa hora da minha live. E é uma live curtinha. Meu celular tá ruim hoje. Então, Paola, seja bem-vinda. Então, o que aconteceu? Eu fui atrás de entender. Na hora que eu fiz o atendimento lá, eu não sabia o que tinha acontecido comigo com 21 anos. E depois de um tempo, bastante tempo depois, uns 2 meses depois, me veio que nem um estalo, assim, eu lembrei o que tinha acontecido comigo. Porque algo aconteceu comigo aos 21 anos de idade. E depois, porque primeiro eu fiquei começando a me perguntar quando é que tinha começado a dor de cabeça. Porque a dor era tanta que eu pensei, não, eu sempre tive dor. Só que eu comecei a lembrar mesmo, coloquei meu cérebro para pensar, para surrar. Falar, não, mas eu não tinha dor de cabeça quando eu era adolescente, mais novinha. Quando eu era criança, eu não tinha dor de cabeça. Então, não era sempre, eu não nasci com dor de cabeça, né? Que eu achava que aquilo já era meu. Já tinha colocado aquilo em mim, eu nem lembrava quando aquilo tinha começado. E aí eu lembrei que foi num término de relacionamento, né? O meu primeiro namorado,
ele terminou comigo e foi aquele caos assim pra mim. Como eu senti aquilo, foi muito ruim. E ele é exatamente as coisas que eu vivia, né? No dia do término, a minha cabeça doeu muito. Eu determinei pra mim, na minha cabeça, que eu tava sofrendo tanto com aquela dor que eu não queria mais ser feliz, que eu achava que eu não ia mais ser feliz. Eu estava mandando um comando pro meu inconsciente, que eu não seria mais feliz. Porque eu tava muito triste naquele dia, e aí eu lembro que eu falava, agora eu não vou conseguir mais ser feliz. Eu chorava, e eu lembro que eu liguei pra minha mãe, pro meu pai, eu falava, mãe, e agora? Eu não vou mais ser feliz. Hoje eu falo disso rindo, gente, porque tanto que foi, e depois de muito tempo, eu achava que isso já tinha sido curado, e olha só como não foi curado. Como não foi curado, como aquilo me deu um sintoma por 10 anos. 10 anos. No dia do trauma, eu não conseguia ficar na luz, porque eu queria ficar no escuro, sozinha, triste. Nem era isso que eu ia falar aqui, tá, gente? Mas isso é o inconsciente. E foi através desse inconsciente que eu obtive a cura. Quando eu voltei lá, naquilo que foi o trauma, que eu já tinha até esquecido, que foi com 20 anos e hoje eu tenho 36 anos. Olha só quanto tempo isso. E eu fui lá e falei, eu achei, então foi aqui, Aí eu voltei lá na cena, fiz uma ressignificação. Gente, eu tava sozinha, tá? Eu ressignifiquei sozinha. Eu falei, gente, não, eu era uma menina, eu fiz uma ressignificação linda que eu chorava sem parar também, mas de alegria por eu ter vivido aquilo, por eu ter voltado ali naquela cena, entendido todos os contextos, por que eu vivi aquilo, por que eu precisei passar aquilo, eu tava repetindo uma história que nem era minha, sabe? Eu precisei passar por tudo aquilo para ser quem eu sou hoje. E exatamente para poder dar hoje aqui esse depoimento para vocês, para dizer para você que a sua dor, aquilo que você viveu, que às vezes você nem lembra, o seu inconsciente, ele pode te libertar. Ele não é nosso inimigo. Assim como a gravidade que nos move sem a gente perceber, o inconsciente que nos move sem a gente perceber, se nós olharmos e aceitarmos aquilo, né? Mas não é só aceitar na fala. Perceba que eu fiz uma ressignificação, eu fiz uma simbologia e logo após a simbologia eu fiz um ato também. Eu fui e contei pro meu marido, porque ele não sabia também dessa história. Porque eu pensava, pra que eu vou contar isso pra ele, né? E aí aquele ato de eu contar pra ele foi muito bom pra mim. Eu contei, eu me libertei e agora eu conto isso pra todo mundo. Porque é algo que tinha abalado a minha estrutura, me deu um sintoma e agora isso não faz mais parte de mim. Tá liberto, né? Sabe? É isso. Esse meu inconsciente, aquele trauma que gerou aquele sintoma, me libertou 10 anos depois, quase 20 anos depois. E outras feridas foram curadas, porque eu entendi também muitas outras coisas, que eu estava repetindo coisas que a minha mãe realizou lá atrás. Inconscientemente eu repeti a história da minha mãe ali. Foi muito maravilhoso. E essa é uma história de sucesso na minha vida. É uma história de prosperidade, de cura, de vida através do meu inconsciente. Então foi aquilo lá, quando eu aceitei essa história, quando eu entendi que aquilo tudo que eu precisava viver, eu vivi e é muito bom, eu fui muito feliz. Eu não deveria ter mandado aquele comando para minha mente, mas aquilo foi necessário, né? Eu não deveria. Por exemplo, hoje eu não mando mais esse tipo de comandos para minha mente, porque hoje eu já tenho esse entendimento. Mas eu só tenho esse entendimento porque eu fiz isso lá atrás. E aí aquilo me libertou.
Então, quando eu olho para o meu inconsciente e aceito aquilo que eu estou vivendo, eu não vou mais nadar contra a corrente, sabe? Um rio, correnteza. Quando eu vou contra o meu inconsciente, aquilo que me move, o que eu faço? Eu tô, assim, não sei se todo mundo aqui já foi em algum rio nadar. Quando você tá nadando a favor da correnteza, vai muito mais rápido, você nem precisa fazer força, você simplesmente vai. Agora, quando você tá nadando contra a correnteza, você sofre, você nada, cansa, morre afogado e nada acontece, nada. Você fica no mesmo lugar, nada você faz. E é exatamente isso. Use o seu inconsciente para se libertar e não para trazer doenças para você e para o seu corpo. Então, por isso que eu falo, nada é por acaso, né? Nós não somos vítimas de nada. As coisas acontecem na nossa vida porque já tem algo traçado lá atrás. E não é que eu preciso ficar voltando lá tudo. Não é sobre isso. Mas se eu tenho algum sintoma, se eu tenho algum sintoma físico, é que eu preciso olhar para aquilo. Os sintomas físicos... Oi, Dri! Boa tarde, minha linda. Obrigada por entrar. Então, se eu tenho algum sintoma físico, eu preciso olhar para aquilo. Meu corpo, ele já tá gritando. Pelo amor de Deus, corpo, alma, me veja. Olhe para aquilo que você não olhou naquele momento, para aquilo que você não liberou. Aceite aquilo que você viveu e seja grato pelo aquilo que você viveu. Aquilo que você viveu, sendo ruim ou bom, te trouxe até hoje aqui. Então, aceite, não nade contra a correnteza. Tudo bem, lindona? Então, o inconsciente, ele não está aqui, ele não foi criado por Deus para fazer com que a gente sofra e repita histórias tristes na nossa vida. Não, quando a gente entende que o inconsciente, ele tá aqui para nos proteger, mas também para nos libertar, a gente simplesmente se liberta. E essa semana de lives aqui que eu tô fazendo é justamente para levar a consciência para vocês, né? Qual que é a palavra? Eu esqueci agora a palavra que até li hoje na Bíblia. É de você compreender, aprender sobre o que sobre você, né? A gente precisa querer entender. Por exemplo, eu só tive essa cura porque eu estava incomodada comigo mesmo a ponto de buscar uma ajuda, de ir lá e pagar R$400 na sessão e achar. Então eu fui lá, tive essa ação de fazer isso, de fazer esse movimento para minha cura. Entende, gente? Não adianta a gente querer ficar lá. Imagina se eu tivesse até agora com enxaqueca dentro de um quarto fechado, no escuro, sofrendo, continuando, a minha célula continuou mandando a informação para mim, para o meu corpo, de que eu precisava ficar no quarto fechado, no escuro, sofrendo. Eu não podia ser feliz. Quando eu contei pro meu marido, ele falou: você tem noção do quanto isso impactou a minha vida também? Por todo o tempo que nós estávamos juntos, vários momentos. Toda semana eu estava triste, eu estava, né, porque a dor não me deixava ser feliz. Toda semana, às vezes tinha alguma coisa, um final de semana, ele queria fazer alguma coisa, eu não queria porque eu estava com dor. Eu não podia porque eu estava com dor. No meu casamento, no dia que eu contei pra ele, ele falou: você lembra que no nosso casamento você estava com dor? Gente, tem coisas que toma a nossa vida desnecessariamente, porque a gente está nadando contra a correnteza. A gente está nadando, a gente está indo contra o nosso inconsciente. E ao invés de nos libertar, nós estamos nos prendendo. Então, dê um basta agora, realmente.
nos sintomas. Começa a observar que sintoma que eu tenho. Eu tô sentindo dor, meu joelho tá doendo, minhas costas tá doendo, por que minha cabeça tá doendo tanto? Observem os sintomas. Os sintomas nos dizem, porque o sintoma é o corpo. Nós somos corpo, o nosso corpo, gente, ele não é por acaso. O nosso corpo, nós não somos só corpo, né? Ontem eu até tava vendo uma live de uma mulher muito maravilhosa que eu sigo. É uma loucura isso, sim. Exatamente, Elaine, é uma loucura. Ela falando assim, nosso corpo, ele é carne. Então, a carne, né, tem sempre a questão do que o Adão pecou. Então, nós viemos carregando tudo isso. Essa autodestruição, né? Mas, acontece que nós não somos só corpo, nós somos alma também. Nós temos o corpo e a alma. Então, se ela estiver interligada, se ela estiver conectada, corpo, alma e espírito, anotar para ter clareza. Olha aí, a Dani tá dando uma outra dica aqui. Além de eu começar a me sentir o meu corpo, o que eu senti hoje? Eu senti dor nos ombros, eu senti dor no dedinho do pé, da perna, né, do pé direito. Anota, aí a Dani tá falando, anota. Eu senti hoje dor no dedinho do pé direito, que estranho, né? Fica atenta, porque o nosso corpo, ele fala com a gente de alguma forma. Não aceita, não fica aceitando, ah não, realmente, é porque a minha mãe tem pressão alta, então eu também tenho. Não. A genética é muito interessante, né? Acho que na sexta-feira nós vamos fazer uma live com a Keterine, não sei se ela tá aí ainda, e nós vamos falar um pouquinho disso, ela tá, ó. Nós vamos falar disso também, né? Mais da saúde, assim, mais um pouquinho a mais de como é essa saúde nossa. Então, a genética também, assim como você pode ter o nariz da sua avó. Ah lá, a Dani tá falando, fazer associação desses sentimentos ajuda muito. Isso, assim como nós temos o nariz, você pode ter o nariz da sua avó ou o olho verde do seu avô, você também pode ter as emoções que a sua avó e o seu avô tinham, que a sua bisavó tinha. Ah, a minha avó era muito triste e hoje eu também tenho uma tristeza que eu não sei, né, explicar. Assim como é genética isso também. Só que tudo nós podemos curar, tudo nós podemos acessar a cura. Primeiro que Deus cura. Ontem eu estava ouvindo, até comentei com a minha amiga. A Adri falou, eu não aceito, mesmo com dor, tento não me deixar parar. É isso mesmo, só que, tô aqui, Miglis, tá bom. Quando a gente precisa aceitar, né? Não aceitar, assim, não aceitar e buscar ajuda, porque se eu não aceito, mas eu fico passando por cima do meu sentir, eu também vou me ferir, né? Às vezes eu não aceito, mas eu também tô me ferindo, porque eu não tô buscando a causa. E perceba que o buscar, é que nem hoje eu tava falando com a Érica, né? Eu falei, Érica, eu já estava nesse processo de pedir a Deus, né? Eu sempre estou em busca de me curar. Eu faço uma terapia aqui, faço um atendimento ali, que nem eu fui na microfisioterapia. Eu vou em busca dessa cura, porque a minha alma, ela tá gritando a cura, né? Ela tá assim, você precisa se curar, né? E eu não tenho muito sintoma. Então, eu tinha esses sintomas que eu tava apegada. Eu preciso curar esses sintomas, que é da compulsão alimentar e essa enxaqueca. Eu preciso curar, onde que tá? E aí eu ia, né, buscava, né, que ensinamento que pode me ajudar nessa cura, nessa minha cura. Então, eu não aceitava, eu sabia que eu tinha aquilo, mas eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei, mas eu não judiava do meu corpo, entende? Judiava, assim,
quando eu não estava aceitando, né, de fato, e não ia atrás, eu judiava. Porque quando quando eu tinha enxaqueca, eu tomava muito remédio. Então eu estava maltratando meu corpo, porque eu não podia parar. Aí, entre tantas coisas, né, eu não podia parar, eu não estava sentindo meu corpo porque eu ingeria um monte de medicamento, eu não podia sentir a dor. Eu não podia parar, não podia sentir a dor. E não adiantava, por mais que eu tomava tanto remédio. Olá, Viviane. Por mais que eu tomava tanto remédio, não adiantava, porque meu corpo parava. Tinha uma hora que eu não suportava. Então eu sabia que eu precisava buscar a minha cura. Né? Eu precisava ir atrás dessa cura. E aí eu comecei também a pedir a Deus. Falava, Deus, eu preciso curar isso. Eu não aguento mais ficar com esses sintomas. Eu preciso me curar. Isso tá muito pesado para mim. Me mostra, me dá o caminho. Eu não quero ficar indo em coisas que não é do Senhor. Né? Então, eu fui buscando essa cura e Deus foi me trazendo as pessoas que iam me ajudar. Ontem até citei Salomão, quando ele pediu sabedoria para Deus. Instrução é a palavra que eu queria falar. Deus falou, o que você quer, Salomão? Agora você vai ser rei. Eu escolhi você para ser rei. O que você quer? Ele disse, eu quero sabedoria. Deus, então tá. Né? Deus se agradou desse pedido dele. Você vai ter sabedoria. Só que ele não deu só uma mágica. Não. O Salomão foi atrás. Deus deu a sabedoria para ele, para que ele encontrasse 12 pessoas sábias, modelasse essas pessoas, né? E quando ele entendesse tudo daquilo que essas pessoas deram para ele ia pegar mais 12 pessoas, né? Então ele foi modelando pessoas sábias, e ele foi absorvendo aquilo, foi modelando essas pessoas, até que ele se tornou muito sábio, né? Até que a sabedoria veio para ele, até que Deus nem tinha cumprido. Ou seja, a sabedoria ela é adquirida. Nós adquirimos a sabedoria. É através do aprender, do buscar, eu falo que é inclinar. Quando eu me inclino para buscar, para me abrir, eu recebo aquilo que eu preciso. Quando eu estou disponível para abrir, olha, que nem para eu descobrir algumas curas, né, para eu curar o meu feminino, eu precisei acessar coisas doloridas em mim. Saber que eu estava sendo egoísta, que eu estava, que os sentimentos que eu tinha era de egoísmo, oi Thaís, lindona, era de superioridade com as pessoas. Tudo isso eu tive que acessar e aceitar que eu estava sendo assim. Sabe? E olhar para dentro, sabe, eu falo que é cair para dentro de mim. Eu precisei fazer isso, acessar aquilo que eu não queria falar para as pessoas, que eu não queria nem que saísse da minha boca quando eu estivesse sozinha, quanto mais para as pessoas. Então, quando eu acessei aquilo que doía dentro de mim, aquilo que eu não queria acessar, ali veio a cura. A cura, a libertação, a liberdade, ela tá naquilo que a gente não enxerga, naquilo que a gente não vê. E é o inconsciente. É aquele, né? O inconsciente, Deus nos criou assim, com esse inconsciente, para que a gente pudesse acessar a nossa cura. Gente, já tá dando meu horário, vou ter que ir lá, mas eu acho que fez sentido para vocês entenderam um pouquinho do porquê que o inconsciente liberta e cura. E o inconsciente também prende. Obrigada, Sheila. Você gostou? Que bom, que bom. Espero que tenha feito sentido para vocês, tá? O inconsciente, ele também prende, né? Como eu estava presa na enxaqueca, na dor de cabeça, eu estava adoecida, eu também fui libertada. Por esse mesmo inconsciente que me prendeu, ele também me libertou. Só bastou eu fazer um movimento de vida para poder acessar essa cura. Nós todas podemos nos curar das dores que a gente não sabe, que a gente não se dá conta. Eu não entendo por que eu patino, por que eu repito coisas na minha vida. Só que
Para entender, eu preciso cair para dentro de mim. E esse cair para dentro de mim, por muito tempo para mim, foi obscuro, porque eu não conseguia ver. Eu falava assim, tem uma psicóloga que também é minha mentora, eu falava, mas o inconsciente é muito difícil de acessar, porque a gente não consegue lembrar, a gente não vê, então para mim é difícil, ela falou. É difícil, mas é simples. Ele é simples, o processo é simples, você só precisa ser acompanhada por alguém que sabe, por alguém que também já viveu. E é isso, gente. Eu indico muito vocês, todas vocês, eu tenho certeza que todas têm uma dor. Uma dor que vocês nem sabem que tem, mas ela tá ali. Então começa observando, sentindo o seu corpo. Aí a Dani deu a dica, anota o que seu corpo tá sentindo, e aí você vai fazer a associação. Acho que alguma outra Sheila falou, faz associação, com a emoção e a dor que você tá sentindo. Qual foi a emoção que eu senti? O que meu corpo sentiu? Foi dor, Foi o quê? E anota. O que eu vivi naquele dia? Anotação é muito bom pra gente poder lembrar. Crie hábitos de anotar, tá bom? Um beijo pra vocês. Obrigada por estarem aqui. Eu tô muito feliz. Amanhã, eu vou postar hoje aqui o horário da live de amanhã e do resto da semana, tá bom? Um beijo pra vocês. Amo a vida de vocês. Obrigada a todas que estão entrando na minha vida agora. A Sheila, a Adriana, a Thaís, a Lê. Obrigada mesmo, gente, por tudo. Vocês são forças geradoras de vida, tá bom? Tchau, tchau, meninas.